Fala, socorrista! Seja muito bem-vindo a essa aula maravilhosa sobre graus de afogamento. Então, aqui a gente vai falar sobre o grau 3 de afogamento. Vou falar aqui sobre o grau 3 e sobre o grau 4. Mas, coisa básica sobre os graus, o que é cada grau, eu vou falar aqui também. Mas, cara, você pode procurar isso aí na internet. Vai ter. O que eu vou falar aqui é o que não está na internet. Pensa da seguinte maneira. Lembra quando eu falei para você sobre estado de choque? Estado de choque compensado, estado de choque descompensado? Eu dei um exemplo para você de uma vítima presa em ferragem, que você está conversando com ela e beleza, ela está falando contigo, teve uma grande hemorragia, mas está falando contigo. De repente ela começa a ficar quietinha, ficar muito pálida e para de falar e apaga. E aí o que você faz? Você fica desesperado. Não, a vítima morreu. E aí por que no grau 3 e no grau 4 a gente não se atrapalha, não trabalha da mesma maneira? Ó, o grau 3 de afogamento, muita espuma na região da boca e do nariz, com pulso radial palpável. No grau 4 de afogamento, muita espuma na boca e no nariz, sem o pulso radial palpável. O que aconteceu nesse intervalo? Ah, não, só perdeu o pulso radial. Não, gente. Cara, o pulso radial indica que o choque estava compensado. A vítima ainda estava conseguindo compensar todo aquele dano pulmonar que ela tinha. No grau 4 ela já não conseguiu mais. Então a chance dessa pessoa entrar na PCR é muito alta. O que você tem que entender? Que a diferença do grau 3 para o grau 4 é a compensação do choque. Um está com choque compensado, o outro está com choque descompensado. Por que quando a gente fala em trauma, a pessoa fica assustada, o socorrista? Nossa, o choque descompensou no trauma e no afogamento não. A diferença é gigantesca. Se a gente for lá ver como que é, né? É um edema agudo de pulmão sem hipotensão. Esse é o grau 3. Ou um edema agudo de pulmão com hipotensão. Essa hipotensão, né, pressão baixa, ela vai te mostrar o seguinte, essa vítima está com choque. E aí, já falei como se identifica, né? E aqui, pô, cara, tem tudo através de desenho, né? Muita espuma na região da boca e no nariz, com pulso radial palpável. Isso aqui é o quê? Grau 3 de afogamento. Qual que é o procedimento que eu tenho que fazer? Rato, repouso, aquecimento, tranquilização, oxigênio a 15 litros por minuto. Aí eu aciono a equipe avançada e posição lateral de segurança. Tá tudo aqui, ó, desenhado e escrito. Grau 4 de afogamento, mesma coisa. Muita espuma na região da boca e do nariz, sem o pulso radial. Mesmo procedimento, rato, repouso, aquecimento, tranquilização, equipe avançada no local e posição lateral de segurança. O que eu preciso entender de tudo isso, de novo, né? É o abismo que existe entre o grau 3 e o grau 4. Que é um está em choque compensado e o outro está em choque descompensado. Grau 5 de afogamento. Parada respiratória isolada. Então a pessoa não está mais respirando, mas ela tem o pulso carotídeo. Então ela não vai ter o pulso radial, por quê? Porque ela passou pelo grau 4, né? O que as pessoas acabam não entendendo quando estudam? Olhando para a vítima vai ser a mesma coisa do grau 3. Provavelmente essa vítima vai estar inconsciente, pálida, com muita espuma na boca e no nariz, fria. Olhando do 3 até o 6, vai ser muito parecida a característica dessa vítima. Só que daí você vai ter que ter o feeling ali para poder sentir o que é. E no grau 6 de afogamento, nesse aqui o coração ficou todo preto, né? Mas a impressão do teu livro aí, ela já vai estar mais clara aqui. E aí no grau 6 de afogamento é uma parada cardiorrespiratória, tá? Aqui, pessoal, o que a gente vai entender? Os procedimentos para uma parada cardiorrespiratória por afogamento, vocês perceberam que cada um tem a sua diferença. Isso aqui se chama RCP de alta qualidade. Quando você pega um caso de afogamento e você faz 15 compressões por 2 ventilações, 10 ciclos, você está otimizando o quê? A quantidade de oxigênio que essa pessoa tem. Porque a lesão pulmonar é muito grande. Então ela não consegue fazer essa troca gasosa, porque ela está com praticamente meio pulmão. Se tiver meio, já está bom. E aí o que você faz? Você vai promover maior quantidade de oxigênio. Por isso que você tem que seguir o passo a passo, que eu vou mostrar ali em seguida, e colocar o oxigênio a 100% no dispositivo de barreira. Aqui, ó, tem... Deixa eu aproximar aqui. Aqui tem os desenhos de como você vai entender, né? Como você vai entender o grau e como que você vai entender as aplicações. De uma maneira muito simples para você entender como que vai fazer isso na prática. E aqui é tudo num desenho só, né? Como que você identifica o grau e o que você vai fazer. Então deixa eu explicar esse desenho aqui. Vamos lá da página 108 primeiro. Então, primeiro você tem lá só tosse. Segundo, você tem pouca espuma na região da boca e do nariz. Terceiro grau, você tem muita espuma na boca e nariz, com pulso radial. Quarto grau, né? Estou aqui na página 108. Você tem muita espuma na boca e nariz, sem o pulso radial. Quinto grau, você tem muita espuma na região da boca e do nariz, sem o pulso radial e não está respirando. E o sexto grau, você tem muita espuma na boca e nariz, sem o pulso radial,
não está respirando e não tem o pulso carotídeo. Então ela está em PCR. Tratamento. Você olha aqui, ó. Tá vendo 1? Você tá vendo que o 1, ele segue até o final aqui, ele segue até o 6, assim, daqui até aqui. Quer dizer que o 1 você vai aplicar em todos. Que é o quê? Repouso, aquecimento e tranquilização, né? Você vai tranquilizar essa vítima. Tranquilizar. E aí aqui, ó, você tá vendo que a partir do 2, também você vai fazer o quê? Acrescenta o quê? O do rato, né? Então você vai ter a oxigenoterapia. Daqui até aqui também você vai promover a oxigenoterapia. E também você vai acionar o suporte. Básico no 2 e avançado do 3 em diante. Desculpa aí por bater no microfone. Daí aqui, ó, a partir do 3, você tem 15 litros de oxigênio. Daí daqui para cá, sempre 15 litros de oxigênio. E depois aqui você tem a ventilação. Daqui para cá, sempre ventilação. E depois aqui você tem a compressão torácica. E aí aqui você tem todos eles num desenho só, a mesma explicação. Cara, você olhou isso aqui, não tem como você não aprender. E aí aqui, ó, na página 110 eu digo uma diferença muito importante, que a ARRA, ela fala sobre afogamento, tá? Fala, você olha lá, ela vai falar sobre afogamento nas causas especiais. E ela vai falar como o PHTLS fala do trauma, que são 2 ventilações. A Sobrasa, que estuda mais isso, lá na própria Sobrasa, ela usa de 5 a 10 ventilações. O protocolo que a gente utiliza em Santa Catarina, a gente estabeleceu 5 ventilações. Mas aqui é só para você entender que existe essa diferença. E o outro nível é o cadáver. Então, quais são os 9 níveis de severidade? Você tem o resgate, que é onde a pessoa nem tossiu. Depois você tem grau 1 de afogamento, tosse. Grau 2 de afogamento, pouca espuma na região da boca e do nariz. Grau 2 de afogamento. Grau 3 de afogamento, muita espuma na boca e do nariz, com pulso radial. Grau 4 de afogamento, muita espuma na boca e do nariz, sem pulso radial. Grau 5 de afogamento, parada respiratória isolada. Grau 6 de afogamento é a parada cardiorrespiratória. E o 8º nível de severidade é o já cadáver. Beleza? Então esses são os níveis de severidade do afogamento. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a posição lateral de segurança. E aí, meu Deus, né? Tem uma galera que gosta de encher a paciência sobre essa posição lateral de segurança, que a gente vai desmistificar tudo isso. Beleza? Até a próxima aula. Antes disso, chamada para ação. Escreve aqui embaixo. O que você achou desses desenhinhos aqui, ó? Você acha que esse tipo de desenho facilita ou não tem nada a ver? A pessoa consegue aprender igual? Escreve aí para eu poder saber a sua opinião. Até a próxima aula. Valeu!